Olá, cá estamos nós, eu e você e eu, e sempre juntos, sempre juntas, na busca de um mundo melhor para todos nós. Nosso podcast é transmitido pelo YouTube, no canal da TV Diário Campineiro, e eu peço a você que se inscreva no canal e acompanhe toda a programação da TV Diário Campineiro. O podcast Diário da Delegada tem todas as quintas-feiras, às 20 horas, uma nova entrevista, mas fica lá gravado e você pode visitar todos os podcasts, toda a programação do Diário Campineiro, que está aí no canal do YouTube. Então, eu espero você, tá bom? E se a gente fala em estar juntos para um mundo melhor, nós falamos de educação. A educação é a arma do aprendizado do ser humano para se formar enquanto cidadão. Não tem outra arma. É a arma mais eficaz para formar um cidadão de bem, é a educação. E nós temos muitas críticas à educação, muitas coisas que funcionam, mas nós temos que entender que a educação também não é uma coisa estagnada na sociedade. A educação tem que evoluir conforme a sociedade evolui. E é por isso que nós trazemos sempre aqui nos nossos quadros pessoas capacitadas da área da educação para bater um papo com a gente e mostrar os novos horizontes, questionarmos juntos como a educação é aplicada. Então, a educação é, sim, a base do cidadão do futuro. E, olha, quando a gente fala em educação, a gente tem que entender que não podemos transferir para os profissionais da educação a educação dos nossos filhos. Todos têm um papel fundamental na educação do cidadão. Se o seu filho chega numa escola com uma base educacional familiar, que a família transmitiu, que a família cuidou, o professor não vai ter que fazer a sua parte, porque não compete ao professor educar o seu filho enquanto filho. O professor é o mestre que, com carinho, com o rigor que às vezes é necessário, vai trabalhar para a formação educacional do seu filho, que será conforme a educação que você der em casa, aprimorada na educação pública ou privada, enfim, a educação de complementar o conhecimento, porque a função da educação, antes de tudo, é transmitir conhecimento com ética, com responsabilidade, com sabedoria e respeitando as limitações de cada aluno. Hoje nós temos aqui uma amiga querida, ela é professora, companheira de muitas batalhas também, porque é uma mulher que também ousa buscar os mecanismos de ampliação do seu conhecimento, isso passa pela política. A política, minha gente, é a arte de ampliar as boas ações. O político do bem, com uma caneta na mão, ele transforma vidas. É muito importante que a gente não se afaste da política. E daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho da atividade da nossa amiga, que ela tem uma carreira, digamos assim, multifacetada. Ela é uma pessoa dedicada aos estudos, mesmo agora aposentada, interessada na educação, é escritora, formada em letras, pedagogia, bacharel em direito, por isso que eu falei que ela é uma profissional multifacetada. E com toda essa experiência que ela tem, eu quero dizer muito obrigada, seja bem-vinda, estamos aqui ansiosos para dividir com você os seus conhecimentos e seja muito bem recebida, muito, muito mesmo satisfeita, feliz com a sua presença aqui. Seja bem-vinda, Ruth. Nossa, delegada, eu acho que já pode fechar o programa, hein? Claro, o seu Sobre currículo. educação, o seu currículo. A honra é minha, delegada, estar aqui, inclusive, com a primeira titular, né, da Delegacia de Polícia, né, da Mulher de Campinas. Interessante que foi em 1988, época da promulgação da Constituição Federal. Então, a honra é toda minha, delegada. Ah, que linda, obrigada. Olha, eu digo que ao longo da vida nós colhemos frutos, e os frutos são essas manifestações de carinho que toda vez que eu vou entrevistar alguém eu recebo aqui, então eu tenho uma gratidão imensa. Mas olha, dizem que nessa vida o ser humano só será completo se ele, primeiro, tiver um filho
plantar uma árvore e escrever um livro, não necessariamente nessa ordem. Você já fez tudo isso. Você já escreveu um livro, você já deve ter plantado árvores e você é uma pessoa que traz para a gente a certeza de que, sim, algumas coisas na vida são fundamentais para a nossa formação. Com toda essa bagagem que você tem, o que em áreas tão diversas, né? O que isso contribuiu para você aplicar na educação? Delegada, acho que está faltando eu plantar uma árvore. Não Nem acredito. lembro se eu plantei, viu? Mas, aliás, está faltando muita coisa, né? Quando se fala de conhecimento, aprendizagem, dizia minha mãe, muito simplória. Aliás, desejo a ela o que sou hoje. Uma mulher que mal sabia escrever o nome. E ela dizia para mim e para minhas 3 irmãs, vocês precisam trabalhar, estudar, estudar, trabalhar. E eu penso, a gente vai falar educação, mas veio uma coisa em mente aqui. A minha mãe já era uma feminista, só não conhecia o termo, né? No sentido como ou rótulo, né? Porque, de repente, virou rótulo. Uma pessoa que feminista. aprendeu a ler, escrever, né, muito tarde, aliás, assinar o nome muito tarde, e falava para a gente isso, estudar e trabalhar, trabalhar e estudar. Então, E a sua mãe não tinha formação, então, assim, não, educacional? Tinha a maior formação do mundo, trabalhar em casa. E cuidar da lavoura, cuidar do quintal. E, às vezes, ainda ia na roça. Formação nossas mães, incrível. Né? Não, eu digo, olha, um exemplo, né? Um exemplo de vida. A maior formação que você recebeu da sua mãe foi a importância da educação na construção da sua pessoa, Exato, do seu ser profissional. Exato, a identidade, o caráter. E porque falar em educação, né, delegada, nós temos a educação formal e a informal. A minha mãe tinha uma bagagem da educação informal, é aquela que você aprende todos os dias, né? Não vou arriscar falar o nome do ator aqui, né? Mas dizia, né, que a maior escola é a vida. Então, nós temos a educação informal, que é o cotidiano, viver o nosso dia a dia, que é algo infinito, né? Por isso, baseado nos costumes, né? Baseado que a gente traz, nos bons costumes. Isso, exato, exato. E a formal, que é a escolar, né, delegada? A escolar, aquela acadêmica, que também é muito importante, mas nenhuma está superior à outra. A educação formal e a educação informal, né? Dizem até, Ruth, que a educação ela não é dada a priori, né? Ela tem que ser apreendida. Hoje, mais do que nunca, o professor e o aluno têm uma relação mais horizontal do que vertical. O professor sempre teve uma autoridade muito diferenciada do aluno. O professor estava, assim como os nossos pais, hierarquicamente acima do aluno. Mas a gente vê que, nos últimos tempos, a educação tem sido desenvolvida de forma mais horizontal. O professor muito mais próximo do aluno. Você acha que isso é bom ou que isso é ruim? Pois é, né? Que a gente chama lá, né, da educação tradicional, né? Agora, realmente, houve essa diferença, né? Comparando com a educação escolar, né, bem antigamente, né? É diferente. Então, vivi nessa educação que o professor, né, faz do aluno protagonista. E, a minha opinião, é bom, não é ruim, não. Essa relação mais horizontal. Isso, mais horizontal. Mas por quê? Porque é bom. Porque ninguém é superior a ninguém. Agora, o que deve existir e permanecer é o respeito entre o professor, aluno e professor. Sabe? Cada um tem a sua posição. Uma via de mão dupla. Exato, exato, exato. Um respeitar o outro e assim, inclusive,
valorizar, né? O professor ter essa valorização de mestre. Para mim, isso nunca deve cair. Então, a hierarquia Sabe? deve ser mantida, porque o respeito à hierarquia. Isso, o respeito. Como dizia um professor na faculdade, olha, vocês, eu não sei mais que vocês. Eu lembro desse, é o Xandão, aqui da PUC, que eu fiz letra. Ele dizia assim, eu não sei mais que vocês, porém, eu ainda, em matéria de conhecimento, estou um pouquinho além. Não sou mais que você, estou um pouquinho adiante. Eu lembro disso, e é exatamente isso, né? Para você chegar até o aluno, você passou por uma academia, você estudou, aí você entrou em sala. Então, você também apreendeu o isso, conhecimento que foi transmitido. Exatamente, para depois transferir. Não é verdade? Isso não quer dizer que o aluno é inferior. Não, porque o aluno já vem com uma bagagem, ele vem com a aprendizagem dele. E você vem com aquilo que você vai poder transmitir. E sempre aprender juntos. Tem que ter essa visão, delegada. É importante essa visão. O aprender junto. Não ser um mais que o outro, eu acho que em qualquer área. Eu vejo isso. Sempre o respeito e sempre cada um ocupando a sua função, sabe? Com humildade, com dedicação. Eu acho interessante, acho importante essa parte, sabe? Do respeito. Muito, 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 muito. Por que você acha, como educadora, né? Nós viemos de um tempo que a gente não presenciava tanto a violência urbana vindo para dentro da escola, né? Então, alunos agredindo uns aos outros, alunos invadindo espaços escolares. O que você acha que deu errado? Por que a violência está vindo para dentro das escolas, a ponto até de muitos professores não quererem mais se dedicar à profissão? Tem professor que tem medo de frequentar, de trabalhar em determinadas escolas, principalmente as mais periféricas. Por que você acha que essa violência está usando principalmente as escolas? Não é só no Brasil, né? No mundo inteiro, os ataques às unidades educacionais têm sido uma frequência. O que você acha que devemos isso? É interessante. Veja a sua pergunta. Eu vejo isso devido à demanda, né? O êxito rural para o êxito urbano. Eu acredito essa grande demanda, né, na área urbana, a sociedade não ficou preparada. Para convivência num grupo tão grande. Num grupo tão grande, devido à demanda. Eu vejo que é isso. Sabe? E aí nós temos violências, né? Não só a escola, de uma forma geral, né? De uma forma geral, a violência. Eu acredito isso, que não houve a preparação tanto familiar, veja, familiar, sociedade, Estado. E então não dá aqui para usar a política da culpa, que atualmente usa-se a política da culpa. Né? Quem é culpado? Não, culpado é Y, culpado é X, sempre procurando o culpado. Não, há responsabilidade. E essa responsabilidade, tanto familiar quanto sociedade e Estado, não estão dando conta, delegada. Você acha que as redes sociais estão interferindo no comportamento das crianças e jovens e que isso possa ser um fator que a violência seja o reflexo daquilo que eles estão vendo nas redes sociais? Você tem se dedicado a esse tema com bastante frequência, inclusive você recentemente publicou um vídeo alertando sobre os perigos das redes sociais. Você acha que esse aumento da violência tem ligação direta com esse acesso às informações mais inusitadas e de forma tão rápida das redes sociais? Sim, sim. Delegada, veja, toda a transformação, vamos chamar aqui, nós estamos na era da revolução digital ou tecnológica, né? E temos que ficar atentos, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes. Aí você pergunta por quê? É muito simples. Veja, desenvolvimento. O desenvolvimento de uma criança para um adulto
é totalmente diferente. Ele está em fase de desenvolvimento. Então, é importante que, nessa era digital, que alguém possa ter esse foco específico, porque é peculiar. Sabe? A criança e o adolescente, eles estão em fase do quê? De desenvolvimento. Não precisamos, cientificamente, o cérebro dele não trabalha como o cérebro do adulto. Então, ele está em fase de desenvolvimento. Eu, educadora, Ruth, sou completamente contra dar celular para a criança. Veja só, vamos explicar. Estando em fase de desenvolvimento, a gente pode chamar, ele está em fase de desenvolvimento no sentido cognitivo, conhecimento cognitivo, ele está aprendendo. Está formando então, seu caráter. Está formando né? seu caráter físico, emocional, psicológico, fala o psicossocial, o social, né? O emocional, como você acabou, a vida dele, né? É o biopsicossocial. Então, veja, o que ele vai ganhar dando o celular na mão dele? Qual vai ser o resultado? Por isso que, atualmente, o que nós temos atualmente? Criança, até levando, né, ao suicídio, não vamos levar nessa parte, mas tem. Criança, porque isso aqui sim. Leva à fase do quê? Porque, veja, delegada, informação não é conhecimento. Entendeu? É uma caixa vazia, né? Que cabe tudo. Exato. Aqui nós temos várias formações, várias informações. Né? Uma criança pega isso aqui, é infinito, né? Fala que é o rolo infinito, né? Quer dizer, não tem parada. E ele vai. O conhecimento precisa de uma organização. Você entendeu? O conhecimento ele precisa ser organizado. Aí entra o quê? O processo ensino-aprendizagem. Desenvolvimento, conhecimento, o processo ensino-aprendizagem. De quem? Desta criança e deste adolescente. Entendeu? Então, é importante, é muito importante que, sabe, os pais responsáveis por menores aqui não têm conhecimento. Filtro. Não tem filtro também. Exato. Não há filtro, né? No sentido dele adquirir, de fato, o conhecimento, levando o quê, delegada? A aprendizagem. Aí vem, né, a aprendizagem que ele precisa de acordo com a sua fase, que nós chamamos também de estágio. Você entendeu? Desde que ele nasce, né, tem a criança e a fase do adolescente. Então, é muito importante se pegar nesse termo. Ele não tem... É imaturo para isso aqui, completamente. Às vezes eu chego na minha casa, aliás, na casa da minha filha, e vejo um com o celular e outro com o celular, e meu netinho ali no canto. Eu não pego o celular quando eu estou com meu neto, delegada. E o duro é tirar eles do celular, Eu né? não pego. Eu vivo inventando coisas para fazer, para tentar tirá-los, mas não é fácil, não. Veja, o Judá, o meu netinho, tem né, 2 anos, chegou para o meu genro e falou, papai, deixa isso aí, vamos brincar. Ele mesmo. Eles sentem falta. Então, delegada, veja, não é conhecimento. O conhecimento, veja, até nós, adultos, precisa de disciplina. Quando você pega o celular, meu feijão já queimou. Regras, né? Sim, regras, né? Disciplina mesmo. Imagine a criança e o adolescente. Veja, se nós precisamos nos disciplinar. Veja, imagina a criança e adolescente na sua fase, né? Fase imatura totalmente. Então, eu sou completamente... Você veja, eu, por exemplo, noto assim... Contra. Noto que a internet, por exemplo, ela estimula a sexualidade dos jovens, né? Então, essa coisa das próprias meninas começarem a exibir os seios, né? De repente se permite ser mostrada, e muitas vezes de forma ingênua, acreditando que aquele coleguinha vai ver, vai deletar. Inclusive, tem uma série, não sei se você assistiu, Adolescência, que trata dessa violência que os outros sentem também. Então, é a história de um garoto
que é o principal suspeito, e ao correr da série mostra que ele realmente matou uma colega, porque ele tinha um conceito daquela menina, e a partir do momento que ela mostrou os seios para os colegas dele, e os colegas começaram a mostrar a intimidade da menina, Estou lembrando. ele sentiu ódio dela. Assisti. E é uma coisa assim, que é a internet que vai pôr na cabeça do aluno. Sim. Né? Emitir valores contraditórios àqueles que Exato. o pai e a família está ensinando para a criança. Exato. Por que isso acontece? Né? Nós vivemos a criança, nós vivemos essa fase, nós não nascemos adultas, né? Claro. Tem essa curiosidade, não é verdade? E aqui está a internet para dar essa informação para eles. Então, veja, o que você acabou de falar, no caso, é o sexting. O sexting, imagem, vamos aqui abreviar, nudes, né? Começa a namorar, né? Aí sente aquela paixão e um manda imagem um para o outro, né? Então, é interessante a gente falar no sexting e os pais que vão ver, veja só, pelo amor de Deus, pais responsáveis, não deixa adolescente e criança ir dormir com o celular do lado. Não precisa falar mais. Sexting, voltando. Então, eles transmitem, né, as imagens nudes, né? Principalmente nudes. Como você falou, né? Sexual, a parte íntima, chama de sexting, a parte íntima deles, um para o outro. Isso, delegada, pode se tornar o quê? O cyberbullying. O que é? Cyberbullying. O que é o cyberbullying? Veja, o sexting, ele é voluntário, está ali, mas daí vai parar na mão de quem? Eu costumo dizer o seguinte, internet para criança e adolescente. Você colocaria o seu filho, o seu neto, pai, mãe, responsável, na Avenida Paulista ou qualquer outra avenida com milhões de pessoas? Você colocaria? Mas você está colocando, quando você dá um celular para criança e adolescente, você está colocando mais de 4 bilhões. Enfim, você está colocando o seu filho. Na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista ou na maior avenida do mundo, com pessoas desconhecidas. Entrando Por dentro da isso, sua delegado, casa. os crimes, as infrações, né, que a gente fala com o adolescente, mas saiba, pai, mãe, quem responde é você, pelo menor. Que temos vários processos, nós sabemos disso, né? Então, não arrisca dar o celular nesta fase para criança, para adolescente. Bom, criança até 12 anos, é impressionante. Na nossa família, meus filhos têm essa cultura de não permitir. Por mais pressão que eles façam, porque os filhos pressionam muito os pais, porque qual é a referência do seu filho? Mas olha lá, às vezes a mamãe dizia assim, né? E papai também, que a educação ela é muito mais exemplo do que a criança vê, assiste, do que aquilo que você fala. Então, na questão da violência dos pais, né, não adianta você pegar o teu filho, a tua filha no colo, ai, papai te ama, papai te adora, bebê do papai, princesa da papai, e aí você vai e é um estúpido com a mãe dessas crianças. Essa criança nunca vai ter uma referência do que é o verdadeiro amor. E na internet, mesma coisa. Crianças hoje em dia têm depressão, você mesmo falou do número de suicídios entre crianças. Crianças têm solidão. Adolescentes, o número de jovens aumentou demais. A gente já fez uma entrevista aqui no mês de setembro, amarelo, sobre suicídio, e há um aumento constante, né, do suicídio entre os jovens. Também as mutilações, as autolesões. Quando que na nossa juventude a gente via uma colega se mutilando, sabe, cortando com gilete o pulso, talvez para chamar atenção. Então, Exato. Esse descuido dos pais, você tem razão. Os pais têm que estar muito mais vigilantes. Totalmente vigilante, cuidadoso e lembrando sempre que, no caso, o celular é uma ferramenta, sabe? Nunca vai substituir os pais, os exemplos. Não.
como diz lá na Bíblia, todos têm o seu tempo. Também tem o tempo para o celular. E não ter para a vida eu nem inteira, falo, criança, eu sou radical, não dê. Adolescente, tem o tempo. Aí você fala, Ruth, mas o que e como fazer? Aí vem a educação familiar, a sociedade e o Estado também, sabe? Essa responsabilidade, né? Outras atividades, por exemplo, aí até eu coloco, né, no meu livro aí, né, o perigo ia perguntar do seu livro, né? Os perigos da internet. O perigo na internet, justamente isso. Para os nossos adolescentes, até as escolas, faltam muito, delegada. É aquilo, né? O investimento na educação, principalmente nessa fase. Você não acha também que passa pela formação dos professores? Eles têm tido, por parte do Estado, essa atenção para a era tecnológica? Os professores também são preparados? Porque todo mundo sabe que durante a Covid os professores foram verdadeiros heróis, né? Tiveram que se virar nos 30, graças a Deus, cumpriram a sua missão com louvor. Sou assim, serei eternamente grata a todos os profissionais da educação pela forma como abraçaram, né, a questão de não permitir que o conhecimento ficasse truncado. Claro, houve um prejuízo, já está sendo recuperado, mas será que os professores hoje têm motivação para acompanhar essa nova forma de transmitir e apreender o conhecimento com os seus alunos? Eles têm estímulo? Veja, delegada, eu saí, acho que faz 5, 6 anos, não mais, que eu entrei na supervisão. Você foi supervisora de ensino em Campinas supervisora também. de ensino, depois mas fiquei bem mais de 20 anos em sala de aula. Olha, a Finlândia, né, valoriza muito o professor. Muito o professor. A China também. Se não me engano, é o primeiro país do mundo lá em educação, Japão. E eu vejo que há essa falta aqui, há essa falta muito grande da valorização deste profissional, sabe? Então, não é só salarial, né? Essa necessidade. É na parte que você falou também da aperfeiçoamento, sabe? Estar ali junto ao professor. Recentemente, o que a gente viu, né? Aí se torna refém dessa sociedade. O que a gente viu? O aluno com o celular, o pai foi lá e agrediu o professor. Porque o professor... Exatamente. Porque o professor chamou a atenção. Inversão de valores. Sabe? Então, aconteceu muito isso aqui, né, no Brasil, e vem acontecendo essa inversão. Não valoriza, precisa valorizar, sim, sempre. O foco é o professor, sabe? E, infelizmente, nós não temos uma política forte nesse sentido. Não temos políticas públicas que realmente... Eu não sei porquê. Resgatem, né, no profissional da educação aquele sentimento. A valorização como qualquer outra área. De se sentir valorizado, né? Exato. Não basta parecer valorizado, Isso. É preciso que seja valorizado. Exato. E não estamos falando só de salário. É importante também, ele precisa. Claro, né? claro. Mas de uma forma geral. Isso realmente... está a desejar. A valorização Nós estamos importante. já caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Fala para a gente rapidinho, você já foi candidata a deputada, vereadora. Qual é a importância da política na sua vida, Ruth? Veja, a política, né? Acho que tudo está ligado à educação. Política e educação do povo. Veja, porque a política, ou você ter uma visão geral do todo, sabe? Até é interessante a gente conversando, né? E você comentou, porque você, se não me engano, você usou o termo, você partiu, né, para esse caminho também, a política, sim. Algo tão cruel. Posso dizer uma coisa? A política não é cruel, faz dela a crueldade.
É como todos os organismos, né? Existe Exatamente, a ingratidão, a exatamente. injustiça. Exatamente. Então, eu vejo que é a junção de tudo, delegada. A minha mãe era uma Ela era feminista, política, era uma nossas mães política. Ela só não sabia o termo, ela era, você entendeu? Mas, delegada, voltando aqui, algo muito importante também, né, que você falou que a gente está chegando no final aí os pais se perguntam o que fazer. Nós temos o controle parental. É um dispositivo, delegada, que o pai e o responsável pode colocar no celular. Recentemente, Sim, os meus existem vários meus netos, aplicativos. não é meu neto, né, da minha enteada, 15 anos gêmeos, recebeu o celular. Ela, a primeira coisa que ela fez é colocar, Os né, bloqueios. que chama o controle parental. Você pode o quê, delegada? No controle parental, tempo, e você vai ver tudo que seu filho está fazendo. Inclusive, você vai colocar o que é admitido, né? O que você permite, os limites é você que estabelece. Exatamente, você estabelece tudo, o tempo e o conteúdo. Então, pais responsáveis, veja aí, o controle parental. Não é difícil, é um dispositivo e você coloca. Busquem informações aí nas redes sociais. Isso. Estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. A Ruth vai voltar aqui para falar um pouco mais sobre política para a gente, porque é uma pessoa que consegue, como eu, ver na política a possibilidade de ampliar as boas ações. Muito obrigada, professora Ruth. Continue aí. Logo sai o seu livro atualizado, aí nós vamos chamar você para vir aqui falar do seu livro. Exato. Muito obrigada pela sua presença. Exato, muito, muito obrigada mais uma vez. Mais uma vez eu digo, é uma honra estar aqui à frente. Olha, é um sonho. Imagina. Com a delegada Terezinha, aliás, é uma guerreira, não só aqui em Campinas, mas na sociedade, muito obrigada. No mundo. Nós precisamos de mulheres assim. Na política, gente, política não é cruel. Faz dela a crueldade. Por quê, delegada? Porque nós temos políticos... Pseudopolíticos. Pseudopolíticos. Nós temos pseudopolíticos. Político de verdade luta por uma causa não individual, mas por uma causa... Pública. Muito bem. Então, muito obrigada, delegada. Obrigada, Ruth. Eu que agradeço. Volte sempre. E você que ficou até esse momento com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal da TV Diário Campineiro e acompanhar todas as quintas-feiras, às 20 horas, um novo episódio do podcast Diário da Delegada. Tchau, gente.